Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, segundo a descrição do evangelista Mateus, capítulo 7, como os irmãos já sabem, os versículos 24 ao 29. Graças a Deus. Mateus, capítulo 7, os versos 24 até o de número 29. Vamos proceder com a leitura como sempre costumamos fazer. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tem liberdade para assentarem. Meus queridos, quero mais uma vez dar graças a Deus por estar nesta noite na casa do Senhor e juntamente com cada um dos irmãos ter a oportunidade de louvar a Deus, bendizer o precioso nome de nosso Senhor Jesus e para, por mais um instante, junto com cada um dos irmãos, meditar um pouco na palavra de Deus. Glorificamos a Deus por sua gloriosa presença em nosso meio, estamos certos que Ele está entre nós, já com certeza sentimos a presença do Senhor aqui, e a Ele nós adoramos nesta noite, a Ele nós bendizemos. Glorificamos ao Senhor por seus cuidados, por sua bondade, e por sua fidelidade, que é constante em favor de nossas vidas, mesmo não sendo nenhum de nós merecedores. Mas graças a Deus que contamos continuamente com o cuidado do Senhor nosso Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, nós vamos voltar ao que temos estudado com os irmãos, e eu quero convidá-los a estarem com as Bíblias abertas para considerarmos mais alguns versículos aqui nesta noite, pois prosseguiremos falando sobre o reino de Deus. E os irmãos sabem o porquê que estamos falando sobre o reino do Senhor nosso Deus, do qual fazemos parte. Nele, por bondade de Deus, fomos inseridos no momento que aceitamos a Cristo, ou melhor, o correto é confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Fomos convencidos pelo Espírito de Deus que andávamos contra a vontade do Senhor nosso Deus, estávamos distantes do Senhor, mortos em nossos pecados, mas o Espírito de Deus comunicou aos nossos corações, a fé nasceu, foi gerada, e demos ouvido à voz, ao convite glorioso de nosso Senhor Jesus para a salvação. Eis o porquê que nós estamos aqui nesta noite. Nos tornamos, portanto, filhos de Deus, fazemos parte deste reino que estamos tratando com os irmãos, agora do aspecto invisível. Não estamos falando do físico que haverá de acontecer, quando do arrebatamento da igreja a seguir. Mas no momento nós estamos falando com os irmãos do aspecto invisível, o reino de Deus estabelecido em toda a terra, do qual fazem parte todos aqueles que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e foram libertos dos seus pecados, estão em Cristo Jesus vivendo uma nova vida, quer seja os que já dormiram no Senhor, aqueles que ainda estão vivos
e aqueles que ainda hão de aceitar a Cristo como Senhor ou de confessar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Portanto, meus amados, nós sabemos ser um privilégio para todos nós participarmos, fazermos parte do reino do Senhor nosso Deus. Temos falado com os irmãos sobre alguns pontos e na semana que se passou, lembro que começamos a falar sobre o que precisamos saber em relação ao reino de Deus, sobre o reino de Deus. Depois que já percebemos que na condição de crentes, de pessoas que fazem parte do reino de Deus, não devemos, não podemos enfraquecer o reino de Deus dentro ou no lugar que nós estamos inseridos. Faço observação que o reino de Deus, no sentido completo, ele não é enfraquecido, mas no aspecto de localidade onde nós fazemos parte, nossas atitudes poderão enfraquecer o reino de Deus, poderão causar alguns problemas, e isto não é bom. A Bíblia não nos aconselha isto. Portanto, meus irmãos, falamos como trabalhar dentro do reino de Deus, de uma forma ordeira, considerando outros que também trabalham pelo reino do Senhor nosso Deus, estão envolvidos com a mesma causa. Precisamos ser comprometidos com este reino do qual fazemos parte. O nosso comprometimento também é o nosso diferencial. O que nos diferencia dos demais é exatamente o compromisso que nós temos com a causa que nós estamos abraçando. Em terceiro lugar, promovendo o verdadeiro crescimento do reino do Senhor nosso Deus. Agora estamos falando sobre o que precisamos saber sobre o reino de Deus. Na semana passada abordamos o primeiro ponto, que o reino de Deus ele é invisível no presente, mas ele é real. Jesus nos mostra isso no capítulo 17 de Lucas, versículo 20 a seguir. Bom, irmãos, já entendendo esta questão, eu quero passar para o segundo ponto, para o qual nós vamos ler um versículo, começamos a falar nele na semana passada, e eu quero convidá-los a abrirem as Bíblias agora em Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, para considerarmos o que estamos falando. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Bendito seja Deus. Assim que os irmãos encontraram, tem liberdade para todos lerem juntos, por favor. Aleluia. Muito bem, os irmãos podem ler de novo, versículo 13. Glória a Deus. Irmãos, esta é a grande verdade que aconteceu na minha vida, na sua vida, em nossa vida. Deus em Cristo nos tirou lá das trevas. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e sempre falamos isto aqui. E é bom que sempre falem para não esquecermos do que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. A salvação que Ele efetuou na cruz do Calvário para nós. Muito importante nós considerarmos esta verdade. A questão de tomarmos por base o versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses é porque o apóstolo Paulo, ele está mostrando para mim, para você, para nós, qual que é a verdadeira missão deste reino do qual nós fazemos parte. Nós precisamos saber disto, pois existem muitos crentes, lamentavelmente falando, que são mal informados no que diz respeito a esta questão. Claro, louvamos a Deus, porque existem muitos que informam, existem muitos que aprendem, existem muitos que pesquisam, existem muitos que leem a palavra de Deus, existem muitos que têm prazer em ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E eu tenho ouvido ultimamente algumas pessoas dizerem, e o que é verdade, o que nós sabemos ser verdade, que a palavra de Deus é que mantém as nossas vidas. Eu tenho observado, e espero que isto continue, porque eu não estou falando a termo de localidade, de nós aqui,
mas percebe-se uma preocupação hoje com a liderança em enfatizar esta verdade, em mostrar-nos isto. Não sei se está havendo um despertamento, espero que seja, no sentido geral, pois percebe a liderança de forma geral, volto a dizer, não a nível de localidade, mas no geral, eles percebendo que nós estamos precisando trabalhar mais com a igreja na aplicação da palavra do Senhor nosso Deus. Entendermos estas coisas de uma forma sistemática, entendermos estas coisas de acordo com a colocação bíblica, com a ordem estabelecida pela palavra do Senhor nosso Deus. Nós observamos, Paulo está dizendo aqui, e nós precisamos dar ênfase a isto, precisamos perceber que o reino de Deus, do qual fazemos parte, ele tem como prioridade principal, a prioridade do reino do Senhor nosso Deus. Eu quero que os irmãos entendam, não tem a ver aqui com a santificação do nome de Deus, que estamos falando baseado na oração do Pai Nosso. Estou falando como missão da igreja, missão minha, missão tua, missão nossa, o que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Ele veio para libertar o homem dos seus pecados. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, mais precisamente dos versículos 17 a seguir, Paulo está dizendo para nós que a palavra da reconciliação do homem para com Deus está com a igreja. Nós temos o dever de levar o homem ao entendimento que ele precisa reconciliar com Deus. Ele precisa voltar-se para Deus. Ele precisa abrir os seus ouvidos para ouvir o convite que eu e você ouvimos para sermos salvos. Este convite, ele é estendido a todos. Cristo veio para salvar o homem dos seus pecados, para salvar o ser humano. Graças a Deus fomos salvos. E Paulo aqui está dizendo o qual, ou seja, os versículos anteriores, principalmente o de número 12, vai nos mostrar esta verdade. Deus o Pai, Ele nos tirou. Isto é, irmãos, um ato milagroso, extraordinário. É a mão de Deus estendida. A expressão do apóstolo indica isto: tirar, estender as mãos. Lembre do que a Bíblia diz, é a semelhança do que aconteceu lá no Êxodo, quando Israel estava debaixo da carga de Faraó. A Bíblia diz que Deus, com mão forte, tirou Israel do Egito. Fica claro que se não é a mão de Deus, eles jamais sairiam de lá. O que Cristo fez por mim, por você, jamais um homem poderia fazer. Jamais um ser humano poderia fazer. Mas Deus em Cristo fez, estendeu a sua mão e nos tirou. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Saímos de lá e viemos para cá. Nós estávamos lá, mas hoje estamos aqui, graças a Deus. Portanto, a missão principal, a missão que nós precisamos entender da igreja, a missão deste reino, ela não é simplesmente criar oportunidades terrenas para o ser humano, mas a missão principal do reino de Deus está revelada aqui. A igreja precisa trabalhar e funcionar em torno disto. Se bem pensássemos, nós deveríamos usar todos os meios possíveis, cabíveis, para que outros venham ao conhecimento da salvação. A grande verdade é, irmãos, enquanto nós estamos reunidos, graças a Deus, seguros aqui, conscientes, se Jesus voltar, nós vamos estar com Ele, porque nós esperamos que o crente tenha certeza da sua salvação. Este gozo, esse aconchego, esse prazer que nós temos, há muitos aí fora que não têm. E a grande verdade é que enquanto nos reunimos aqui, algumas pessoas estão morrendo sem Jesus. E para eles não há mais esperança.
Diante, então, desta questão, nós paramos para pensar e percebemos o quanto as pessoas estão perdendo o alvo, estão perdendo a direção. Enquanto pessoas dentro do reino, às vezes, brigam, degladeiam, enquanto pessoas dentro do reino espezinham uns aos outros, beliscam uns aos outros, difamam uns aos outros, perseguem, caluniam. Isso dentro do próprio reino, se perdem no que diz respeito à missão do reino do Senhor nosso Deus. Muitas coisas nós temos para fazer e poucos estão fazendo o que nós precisamos fazer. Surge então a pergunta: em que nós estamos envolvidos? Em que está a minha visão, a sua visão, a nossa visão? Estamos de fato envolvidos nesta visão que o apóstolo Paulo está dizendo, que é a visão de tirar as pessoas que estão presas lá no pecado, tirá-las do pecado e trazê-los para o reino do Filho do seu amor, aqui a pessoa de Cristo? Ou nós estamos perdidos, pensando que o reino de Deus, ele veio para nos criar oportunidades, que são oportunidades materiais, passageiras? Quantas pessoas, irmãos, olhem para cá, que perde todo o estímulo, todo o ânimo, que perde todo o vigor, que perde a graça no reino de Deus, porque ele pensa que não é bem aceito no lugar que ele está inserido. Quantas pessoas que perdem o gozo, o vigor, a ousadia, a força de fazer algo em prol do reino do Senhor nosso Deus, porque no entendimento dele não estão lhe dando o que ele queria que lhe desse. Quantas pessoas que estão perdendo esta visão? Queridos irmãos, nós estamos mais vivendo em torno das nossas necessidades. Nós estamos mais vivendo em torno dos nossos interesses, que são puramente materiais, passageiros. Alguns deles amanhã nem nos interessa mais. Tem coisas que hoje para nós é de suma importância, amanhã nós esquecemos. Já não importamos mais, porque outra coisa já está no lugar daquilo que ontem estava no nosso coração. Por isso Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus. E eu volto a dizer, a questão de buscar o reino de Deus não é só o que nós temos em mente, às vezes pensamos. Nós precisamos ter um envolvimento real com o reino do Senhor nosso Deus. Precisamos envolver de verdade com o reino do Senhor nosso Deus. Repito, volto a dizer, o reino de Deus, ele não veio para criar para nós simplesmente oportunidades terrenais, passageiras, que hoje existem, amanhã já não existem mais. Irmãos, pastor Luciano usou uma expressão aqui no domingo, à noite, que algumas mensagens de alguns pregadores, que por primarem pela palavra, pelo bom ensino, ensino salutar, a mensagem dele se vai, por exemplo, para a mídia, onde poderia ser ouvido, é 2 ou 3 pessoas que vêm. Mas por causa disto, nós não podemos perder a nossa visão. Nós não podemos perder a nossa direção. Quantas pessoas sabem quem é Elifelete? Quantas pessoas sabem quem é você? Quantas pessoas sabem quem é aquele, quem é o outro? Mas o reino de Deus não veio para tornar o meu nome conhecido. O reino de Deus veio para tornar o nome de Cristo conhecido. O reino de Deus não veio para dar expressão ou projeção à minha pessoa, à sua pessoa. O reino de Deus veio para dar projeção à pessoa de Cristo. Não que ele não tenha a sua projeção, mas é que tudo, irmãos, está em torno à pessoa de Cristo. Quantas pessoas que nós olhamos, e nós usamos até aquela expressão, devia decolar, porque eu percebo que Deus usa poderosamente essa irmã, eu percebo que Deus usa poderosamente esse cantor, eu percebo que Deus usa poderosamente esse pregador. E aí nós falamos, mas não decola de jeito nenhum.
O reino de Deus não veio para me fazer decolar. O reino de Deus veio para libertar o homem dos pecados. A igreja de Jesus, se ela percebesse isto, nós não tínhamos tantas brigas, tantas mordidas no meio do povo de Deus, tantas pessoas insatisfeitas, feridas e perdidas no que diz respeito à natureza do que é o reino de Deus. Quem entende o que é o reino de Deus, ele quer fazer mais pelo reino de Deus, porque ele percebe que o reino de Deus já fez tudo que ele precisava em favor da sua vida. O que tem de gente insatisfeita com a igreja, olha, ele pode vir à igreja, comer a palavra de Deus, vai sair murmurando depois, mas escuta lá, pode vir para a igreja, ser alimentado, ouvir a palavra de Deus, foi salvo, foi transformado, é uma nova criatura, está seguro com Cristo, e ele ainda acha que a igreja não faz nada para ele. Ele ainda acha que a liderança da igreja não faz nada para ele, que o pastor é contra ele. Nós estamos inseridos simplesmente na igreja, ou nós estamos inseridos no reino de Deus? Se perca não, irmão. Se perca não, irmã. Se perca não, obreiro. Se perca não, jovem. Porque à medida que os dias passam, o reino de Deus está indo no aspecto invisível e o reino físico, visível, está vindo. Os dois vão se encontrar. Nós estamos caminhando para o arrebatamento da igreja. E é de suma importância que trabalhemos bem. E é de suma importância que funcionemos bem. É de suma importância que entendamos qual é de fato a natureza do reino que o Senhor nosso Deus nos inseriu, nos colocou dentro dele. Qual que é a missão prioritária da igreja? É buscar os perdidos para o reino do Senhor nosso Deus. Deus continua fazendo esta obra extraordinária. Deus continua fazendo esta obra maravilhosa, poderosa, que só Ele pode fazer, com a sua mão, aqui através do sacrifício de Cristo, mediante a ação gloriosa do Espírito de Deus, pela exposição clara da palavra do Evangelho, libertar o homem do pecado, tirá-lo das trevas e trazê-lo, ou transportá-lo para o reino da sua maravilhosa luz, ou para o reino do Filho do seu amor. Perceba o que Jesus fez por você. Isto que aconteceu comigo, que aconteceu contigo, que aconteceu conosco, há muitas pessoas que precisam deste milagre extraordinário. E eu às vezes me preocupo, irmãos, com quantos crentes que estão perdidos, desorientados. Os anos passam e as pessoas ficam do mesmo jeito. Continuam da mesma forma. Aquele menino espiritual, aquela menina espiritual. Melhor que eu use só aqui o masculino, porque vale para os dois. Aquele menino espiritual que continua do mesmo jeito, tem que tomar aquele mesmo leite. Ainda está perdido, ainda não percebe, não compreende de fato o que é o propósito de Deus. Irmãos, volto a dizer, se perca não. Jesus te encontrou. Não se perca de novo. Jesus te salvou. Jesus te alcançou. Somos nós quem deixamos passar coisas que nós não deveríamos passar. A Bíblia diz, lá no capítulo 14 de Romanos, versículo 17, e já o citamos tantas vezes, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, gozo e alegria no Espírito de Deus. Bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. É o que o reino de Deus vem promover para o homem. Vem trazer para o homem aquilo que as coisas da terra também de fato não podem trazer. Mas o reino de Deus, Ele pode trazer. Bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, irmãos, continue com sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar agora, em terceiro lugar,
precisamos saber sobre o reino. O reino de Deus existe no presente, onde as pessoas estão debaixo do governo de Deus, ou seja, onde a vontade de Deus ela impera. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus, capítulo 7. Voltemos a Mateus, capítulo de número 7. Graças a Deus. Mateus, capítulo de número 7. Amém? Os irmãos leiam para mim, por favor, o versículo 21. Glória a Deus. Então vejamos aqui, irmãos, nesta palavra descrita por Jesus, a qual os irmãos sabem que vai culminar ou vai chegar nos versículos que lemos aqui no início. A quem Jesus compara aquele que ouve a sua palavra e a coloca em prática, bem como os que ouvem, mas não a coloca em prática. No versículo 21, Jesus está dizendo que nem todo o que lhe diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha, irmãos, daqui, portanto, a necessidade de nós pensarmos e procurar entender isto. O reino de Deus, como já vos disse, no presente, neste momento, nesta era, enquanto nós estamos vivendo, este reino invisível, ele está presente de forma invisível entre aqueles que fazem a vontade de Deus, entre aqueles que têm, portanto, a vontade de Deus ou reconhecem o governo de Deus sobre as suas vidas. E nós precisamos pensar sobre o versículo de número 21, que me parece foi o pastor Pedro Rosa, pastor Pedro, que nos falou sobre isso no congresso. Acho que foi ele. Portanto, irmãos, Jesus aqui nos diz, e daqui a necessidade de nós pensarmos, porque nós temos o entendimento que tudo isto que nós estamos vendo hoje em dia, que parece ser o reino de Deus, nós temos o entendimento de primeira mão que é o reino de Deus. Nós até pensamos que tem que ser devido o que parece para nós ser aprovação divina, ser manifestação divina, ser de fato poder divino, ser de fato algo extraordinário, não visto entre nós humanamente falando. Então logo nós percebemos, nós pensamos que tudo isto que refere hoje ao nome de Cristo é o reino de Deus. Ontem, por exemplo, eu conversei com um cidadão super inteligente, pelo que eu percebi, dentro do período que falei com ele. Mais ou menos aí uns 30 minutos. E ele não teve nenhum problema ao tomar conhecimento que eu sou um pastor. No momento que ele tomou conhecimento, foi necessário que ele tomasse. Ele não teve nenhum problema em conversar comigo, um engenheiro. Não teve nenhum problema em manifestar suas opiniões, as filosofias dele, e dizendo para mim, segundo ele, que até elogiou os brasileiros, que os brasileiros são mais desenvolvidos espiritualmente, e que quem dera se os europeus assim o fossem. Mas ele não tem nenhum problema em dizer para mim, olha, Deus está em todo mundo. A gente descobre Deus nas nossas atitudes, ao sermos bons, ao tentarmos influenciar alguém que está errado, ao estendermos as mãos para alguém. E foi tentando me provar, dentro daquilo que ele estuda, o que é o milagre, como é que o milagre... E ele falou, e vocês que são crentes, o senhor principalmente que é pastor, então com certeza entende melhor o que eu falo. Ele falou, eu creio em Deus, creio em milagre, creio nessas coisas, isso sempre aconteceu, embora nós sabemos que sim, mas é preciso saber da origem. A questão não se trata de dizer a ele que isso não existe, que não existe, a questão é saber da origem. O que nós precisamos entender aqui em Mateus capítulo de número 7 é a origem
destas manifestações. Que a princípio, olhe para cá, na nossa mente, irmãos, a princípio claro que a origem é divina. Claro que isto é autêntico. Olha, irmãos, imagine Jesus conversando com esses cidadãos aqui, e esses cidadãos falando para o Senhor Jesus assim, olha, eles falando para o Senhor Jesus aí no versículo de número 22, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí Jesus olhar para eles e dizer o seguinte, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pare e pense sobre isto. Alguém conversando com o Senhor Jesus e falando para ele, e é interessante, porque parece, olha para cá, parece que Jesus não desaprova essa fala deles. Parece que Jesus não recusa o que eles falam. Parece que Jesus não diz, mentiroso, você não fez nada. Nós até pensamos que Jesus calou. Mas o versículo de número 22 deixa muito claro para nós. O 23 deixa muito claro, Jesus está dizendo, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eu quero que a igreja nesta noite tenha atenção, que o reino de Deus, ele está presente entre aqueles que reconhecem o governo de Deus, entre aqueles que são sujeitos à vontade de Deus. O que nós temos de pessoas hoje que vivem, que falam do nome de Deus, mas a vida dele demonstra para nós com clareza que a palavra de Deus, ela não é regra de fé e prática para a vida dele. A palavra de Deus não impera na vida dele. Nós estamos vivendo uma época que nossos conceitos estão mais altos do que a própria palavra de Deus. É porque não abrimos mão para isso. Mas se abrisse mão para isso dentro do cristianismo, cada um colocaria uma coisa. Outro dia ouvi alguém melhor fazer uma observação. As pessoas, no que diz respeito à igreja, liderança, por exemplo, não estão mais preocupados com o que é certo, mas estão preocupados com o que dá certo. O que é que chama as pessoas? O que é que atrai as pessoas? O que é que faz as pessoas reunirem, congregarem? Aí eu faço uma pergunta para nós. O que nos motivou a estar aqui? Qual a razão da nossa vinda nesta noite a este santuário? Por que você veio aqui? Irmãos, se nós não viemos aqui por Cristo, viemos então à toa. Se a razão da nossa vinda aqui nesta noite não foi a pessoa de Jesus, nós viemos à toa nesse lugar. Deus, por misericórdia e graça, pode até fazer uma obra na sua vida, na minha vida, na vida de quem quer que seja, porque Ele é bom. Mas a grande verdade é que viemos à toa. A razão de nós congregarmos, irmos à igreja, é exatamente pela pessoa de nosso Senhor Jesus. Nós precisamos mentalizar isto, precisamos perceber isto, precisamos deixar isto viver dentro de nós. Então, logo a nossa liderança, ela deve preocupar em apresentar para nós a pessoa de Cristo, mediante a exposição da sua palavra. Porque é isto que deve nortear a nossa vida, motivar a nossa vida. Mas, lamentavelmente, meus amados, como já disse aos irmãos, inúmeros são aqueles que não reconhecem o governo de Deus, embora falam da pessoa de Deus. Embora dizem que servem a Deus. Quantas coisas, olhe para cá, que nós não deixamos de praticar. E sabe por qual razão que nós não deixamos de praticar? Porque se a gente deixar de praticar, isso vai ser pesado. Isto vai ferir a minha vontade, mesmo que a Bíblia esteja me dizendo, mesmo que eu tenha sido orientado, mesmo que eu perceba que isto não agrada ao Senhor nosso Deus, que está contra a vontade do Senhor nosso Deus. Onde estão aquele povo
que Jesus Cristo diz no seu evangelho que os que vão de fato ver o reino de Deus são aqueles que deixam casas, pais, mães, irmãos, terras, fazendas, por amor à sua pessoa. Onde está esse povo? Onde nós encontramos estas pessoas? Quer ver uma prova? Pessoa briga com o outro, deixa de vir à igreja. Quer ver uma prova? A pessoa está indo mal, culpa a Cristo. Tem pessoas que, porque são dizimistas, as coisas correm mal, não consigo entender. Eu sou dizimista. Olha, irmão, o aparelho estraga na casa de todas as pessoas. Lá em casa o meu estragou. Esses dias estragou. Ninguém tem um aparelho para a vida toda. Estragam, mas eu sou dizimista. Mas aquilo já tem validade por isso mesmo. Está lá, 2 anos de validade. Isso um dia vai acabar. O que há de pessoas que não compreendem de fato a natureza do reino dos céus e por isso está perdido. Briga com a fulana, não vou à igreja. Briga com o ciclano, não vou à igreja. Fizeram assim, eu não faço mais nada para a igreja. Você não está fazendo pelo reino. Não canto, não prego, quero ver. Sou insubstituível. Esqueceu ou não entendeu que só Jesus é insubstituível. Só Ele é insubstituível. O que tem de pessoas caminhando conosco, irmãos, quando digo conosco, nessa, falta a minha expressão agora, mas que está conosco nessa estrada, neste caminho, e que a gente pensa que vai entrar no céu, não está escrito. Mas o problema será naquela hora de ouvir dizer: eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Deixe os vossos lugares e venham encontrar, porque o noivo está vindo. As pessoas estão dormindo, estão perdendo a direção, estão perdendo a noção das coisas. Então, um problema difícil, irmão, porque todo líder ele é humano. Ele percebe pressão de todo lado. Ainda agora, no início da noite, houve um obreiro lá em casa, eu estava estudando um pouco, e ele precisou falar comigo, e entrou, e começou a falar comigo algumas coisas, e eu disse a ele: irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, você está lembrado daquela travessia do Mar Vermelho? Foi assim que fizeram com Moisés. Quando viram que Faraó estava chegando, estava todo mundo na maior alegria, todo mundo jubilando. Olha para cá, contextualizando, quase que levantando bandeirinha para cima. Ei, coisa boa! A gente está indo para a nossa terra, ó que maravilha. Mas quando o Faraó aproximou e tinha um mar na frente, por que você nos tirou do Egito, irresponsável? A gente vai morrer aqui agora? O que há de pressão em cima de líder, para ver se as coisas pendengam. Mas eu quero conclamar aqueles que são espirituais, nasceram de novo, que estão no reino e são pelo reino, a manterem os joelhos no chão e a pedirem a Deus que continue a sustentar aqueles que amam ao Senhor e amam a sua palavra. Porque descuide não, irmão. Se a liderança descuida, a maioria descamba também. Falte guia para a igreja para ver onde vai dar. Falte direção para a igreja para você ver se não é 2 ou 3 que conserva. Eu ouvi alguém dizendo agora, ó, mudança de ensinamentos gera mudança de atitude. Isso é verdade. Faltou a profecia, o povo começa a corromper. Faltou a palavra, a negligência. Olha, irmão, o que eu tenho ensinado, conclamado, eu vejo mulheres de obreiro que não vêm para a escola dominical, nem que você pagar ou dar uma nota de 500 euros que sumiu agora. Você pode dar a nota de 500, está aqui, eu venho para a escola. Não vem de jeito nenhum. Eu falei na terça-feira passada, o que tem de crente que a vaca pode tossir que ele não dizima. E está todo mundo indo para o céu, irmão. Está todo mundo caminhando. E a mim ninguém me julgue, vive julgando os outros. Acorde, meu irmão. E isto, olha, ô igreja,
Preste atenção, acordem. Eu estou falando para os irmãos, e isto com liderança, abrindo os nossos olhos, batendo na tecla, chamando a nossa atenção. Agora veja se a liderança cala. Agora veja se a liderança cruza os braços. Culto de quinta-feira é culto de segunda para algumas pessoas. As pessoas estão perdendo o bom costume, se você quer saber, de levantar na hora de ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia na hora do culto, as pessoas estão sentadas. Daqui uns dias, a gente ora também sentado. Porque hoje é um, depois mais um, depois mais outro, depois mais outro. A gente passa o dia em pé. Agora 1 minuto para fazermos a leitura da palavra. Irmãos, vamos analisar as coisas. Vamos pensar um pouco, onde é que a gente está indo? Onde é que nós vamos chegar? E a gente quer um pastor mais light. A gente quer um pastor que nos deixe mais à vontade. A gente quer um pastor que diga a si mesmo: meu filho, já estou para te fazer cócega para ver se você deita. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus. Vamos abrir nossos olhos espirituais. Palavra de Deus, ela precisa crescer nas nossas entranhas, na nossa alma, no nosso coração. Temos culto de oração, que algumas pessoas vêm, os outros não vêm, não adianta. Só se o anjo Gabriel for lá na casa dele. O anjo Gabriel é nada, porque o anjo vai falar: você é anjo de baixa categoria. Tem que vir o Espírito Santo. Apesar que o Espírito está lá dizendo: vai para a igreja. Mas a Bíblia diz: se ouvirdes a voz dele, não endureçais. Final do culto, a nossa liderança conclamando: vem orar, irmãos. Eu não vejo crente com saúde espiritual que não ora. Não adianta me dizer. Não adianta, não relaciona com Deus. Não fala com Deus. Não adianta. A vontade de Deus não impera na vida do cidadão. E tem hora que essas pessoas são tão espirituais. A gente vê uma espiritualidade tão grande. Analise aqui essa turma de gente falando para Jesus: Senhor, em teu nome a gente expulsou demônio, ele cascou fora. Em teu nome fizemos maravilhas. Profetizamos também no teu nome. O que tem de profeta que não ora e profetiza, eu não entendo isso também não. Olha, eu já percebi, já analisei, já fiz uma análise de pessoas, e eu vou ser sincero para os irmãos, eu tenho muita dificuldade de receber profecia de quem não ora, de quem eu não vejo orar, na igreja. Por que as orações da igreja são desprezadas? Eu tenho meu particular. Esse particular, meu filho, é fichinha desse tamanhozinho. Aí eu estou falando do trabalho aqui da igreja. Eu tenho minha vida particular também, eu tenho meu devocional. Mas eu preciso estar aqui na igreja com você em oração. Oração coletiva, onde nós nos unimos em oração. Nós somos um corpo. Eu tenho literalmente dificuldade para receber profecia de quem não ora, quem eu não vejo orar. Eu não vou brigar, não vou falar: você não está com nada, mas cuidar, pronto. Eu vou ouvir, né? Mas o Senhor Deus sabe que eu tenho dificuldade. Porque eu não conhecia esse caminho. Não há outro caminho para nós conhecermos mais ao Senhor, senão pela oração, senão pela meditação da palavra do Senhor nosso Deus. Então dê-me a sua atenção. Vamos perceber uma coisa interessante dentro dessa parte que nós estamos analisando, porque estou dizendo aos irmãos, o reino de Deus existe no presente, onde as pessoas estão debaixo do governo de Deus, submetidas ao governo de Deus, onde a vontade de Deus impera. Olha, como é que eu vou entender isso, pastor? Jesus está dizendo, aqui no versículo de número 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Isso está ligado, irmãos, a fazermos a vontade de Deus, a reconhecermos o governo de Deus, a termos o governo de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos pensar sobre isto aqui. Problema de tais pessoas, embora eu não queira adiantar isso, problema de tais pessoas está exatamente nisso aqui. Usar o nome de Deus
não significa muita coisa. Falar no nome de Cristo não significa muita coisa. Eu não estou dizendo para os irmãos ontem, do homem lá, que me parecia que tinha uma coxa de retalho. Já falei isso aqui uma vez na cabeça, porque é tanta filosofia, e vai um retalho daqui, outro dali, que ele fica tudo um retalho. No meio da palavra dele, minha esposa estava até junto comigo, eu falei para ele assim, o senhor já leu a Bíblia? Ele falou, já, se calhar devia ler mais. Eu falei, eu estou percebendo que o senhor precisava ler mais. Mas por quê? Bom, fui lá e falei com ele. Quando ele me diz, mas isso é questão de ser bom, eu falei, olha, se o senhor estudasse a Bíblia, o senhor ia perceber que isso aí são aspectos do caráter de Deus que são comunicáveis no ser humano. Simplesmente isso. Não significa dizer que Deus está no homem. Não significa dizer que Deus está no homem. E o que há de pessoas caindo nessas filosofias, nessas malhas, não está escrito. Porém, amados, nós temos oportunidade de meditar na palavra, estudar a palavra de Deus. Nós temos oportunidade de estarmos aqui para sermos trabalhados pelo Espírito Santo mediante a aplicação da palavra do Senhor nosso Deus. A gente está dentro do reino, irmãos. Fomos inseridos nele. Fazemos parte deste reino, então logo precisamos preocupar em reconhecermos o governo de Deus. Precisamos preocupar, preste atenção nisso, em reconhecermos o governo de Deus e com a nossa disposição em fazermos a vontade de Deus. Estamos convencidos? Esta é a vontade de Deus? Retrucar o quê? Estamos convencidos? Esta é a vontade de Deus? Nós vamos rebater o quê? Estamos convencidos? Esta é a vontade de Deus? Vamos tentar refutar o que é a vontade do Senhor nosso Deus? Pelo contrário, antes abraçaremos a vontade do Senhor nosso Deus. Ainda que momentaneamente, no princípio, pareça não ser fácil. Até que sejamos trabalhados, pois todos os dias nós somos trabalhados pelo Espírito de Deus. Isso é o maravilhoso. Nós somos trabalhados hoje, somos trabalhados amanhã. O que para nós hoje parece não ter sido muito fácil, amanhã será mais fácil um pouquinho, depois de amanhã será mais fácil, contanto que nosso coração não estava aquela pedra dura, resistindo à atuação do Espírito, mediante a aplicação da palavra. Antes, pelo contrário, nosso coração se abriu como uma terra fértil para receber a palavra. Até porque, sempre costumo dizer, os crentes têm costume de irem para a igreja pedir, Senhor, fale comigo. Esse é outro costume que também está desaparecendo. Também está sumindo. Quase ninguém mais hoje ora dizendo, Senhor, eu estou indo para a igreja, então fale comigo. Quero ouvir sua voz. Aí imagine você falando, Senhor, fale comigo. Você crê na sua oração ou não? Chega na igreja, o Senhor Deus te pega de lado e começa a cortar todas as arestas. E vai embora. Aí você diz, essa é voz de homem. Isso não é voz de Deus. Você pediu a quem para falar contigo? Você foi à casa de quem? Como é que nós reconhecemos o governo de Deus? Rechace, irmãos. Corra, saia fora de falsos profetas. O texto está dizendo, mas vocês sabem quem é que vos lidera. Vocês conhecem a liderança desta igreja. Nós sabemos muito bem quem nos pastoreia. Feche o coração quem quiser fechar. Mas atenção a isto. Nós sabemos quem o Senhor Deus deu para nos pastorear. Nós somos cientes disto. Atenção. O problema está em não reconhecermos o governo de Deus. Em não termos disposição para fazermos a vontade de Deus. Usar o nome de Deus não é um indicativo de que as pessoas de fato estão dentro do reino de Deus. Não é um indicativo de que tais pessoas verdadeiramente entrarão no reino invisível que está vindo, no reino visível, melhor dito, que está vindo aí. Isso não é um indicativo. Usar o nome de Deus. Não, senhores. Então, logo, nós precisamos pensar, porque na parte de cima, nos versículos acima,
o Senhor Jesus Cristo, Ele orienta-nos no versículo de número 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Analise a questão de proporção. Muitos são os que entram por esta porta, que é larga, e por este caminho, que é espaçoso. Mas Jesus continua dizendo no versículo 14, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E eu tive pensando um pouquinho, engraçado, a porta de cima, muitos entram por ela, a porta de baixo, que é essa estreita, poucos entram por ela. Por quê? Isso tem pelo menos duas razões. Primeiro, a incapacidade do homem de resistir à sua própria vontade, de ferir o seu ego, de dizer não para si mesmo, porque não é com toda a nossa bagagem, quando esta está contra a vontade de Deus, que a gente tem acesso a este caminho apertado. Antes do caminho tem uma porta. É preciso entrar por esta porta. E ao entrar por esta porta, terá necessariamente que sofrer algumas mudanças. Algumas coisas ficarão para trás. E é lógico que eu entendo que outras mais serão colocadas pelo Senhor, o dono da vida, pelo nosso Senhor Jesus. Mas a grande verdade é que a maioria das coisas que a gente traz quando aceitamos a Cristo, elas precisam sofrer mudança, tem que sofrer alteração, tem que ficar. E em segundo lugar, o porquê que poucos entram por essa porta. Primeiro, a indisposição do homem para deixar, para lançar de si aquilo que ele não poderá passar com isto nesta porta. Em segundo lugar, é porque poucos anunciam que a porta é estreita e apertado é o caminho. Procure hoje no geral. Eu estava vendo, irmãos, ultimamente, parece que virou um complô agora. As pessoas usam, inclusive, essas redes sociais para atacar os crentes que querem viver uma vida piedosa. E graças a Deus que o apóstolo Paulo, em sua segunda carta, ele nos fala sobre isso. Graças a Deus, porque serve de consolo para a nossa alma, quando ele está dizendo, e todos quantos querem viver uma vida piamente em Cristo, vão padecer perseguições. Vão conhecer o que é perseguição. E às vezes, irmãos, o contexto é que a gente sofre perseguição de quem também usa o nome de Cristo, de quem também tem a Bíblia na mão, de quem também canta hino. E diz, olha, veja bem que a minha questão é assim, não é porque eu sou contra. Vocês vejam que, não, ó irmãos, o que eu estou vendo de crentes piedosos, porque ser legalista é uma coisa, agora ser piedoso é outra. O que eu estou vendo de crentes piedosos tomando o nome de legalistas não está escrito. Nós estamos vivendo uma época que estão procurando os crentes piedosos e colocando um título de todo tamanho na cabeça deles. São legalistas, são legalistas, são legalistas. E eu repito, ser legalista é uma coisa, ser crente piedoso é outra coisa. Amar a Deus, não abrir mão da sua palavra, dar ênfase ao ensino da Bíblia. É o que os piedosos fazem. É o que os crentes compromissados com a palavra de Deus faz. Agora, atenção. Eis o porquê, um dos porquê, que as pessoas, ou que menos pessoas entram pela porta estreita. Porque poucos apregoam esta porta. À medida que um diz, irmão, cuidado, santifique a sua vida, nós temos pelo menos 100 que diz o seguinte, tem nada disso não. Nós fomos chamados para a liberdade.
sem mostrar para nós que no mesmo texto que a Bíblia nos fala que fomos chamados para a liberdade, nós somos orientados pelo mesmo escritor a não usarmos a nossa própria liberdade para não darmos ocasião à nossa carne. Nós estamos observando agora nos nossos dias tantas versões de Bíblias e versões de Bíblias, inclusive algumas com versículos incompletos. Eu estava mostrando para um irmão na semana passada, parte do versículo, a outra não. Logo, tais pessoas que só têm acesso a uma Bíblia dessa, não conhecerão a palavra como deveriam conhecer. Não perceberão o que está revelado lá. O que nós temos, irmãos, nos nossos dias, refiro a nível geral, de pessoas que estão propagando claramente um caminho largo, percebe-se a cada dia, e que Deus os guarde, não há necessidade de citarmos igrejas, mas que oferecem de tudo dentro das igrejas, para que as pessoas venham, olha, para cá, preste atenção, um culto como esse aqui, onde nós cantamos 3 hinos de harpa cristã, foi feita uma leitura da palavra, depois cantou-se mais um hino para coletar dízimos e ofertas, posteriormente dá-se a oportunidade à ministração da palavra de Deus. Isso para muitas pessoas é arcaico, isso é passado, isso para muitas pessoas não é bonito. Logo, o entendimento é como é que pessoas mais intelectuais vão gostar de uma coisa dessa. Precisa sofrer alguma alteração. Vamos mexer nos elementos essenciais do culto, que são 5. Vamos mexer. Mas se mexer, então não poderá ser culto, porque isto obedece a um princípio de tempos. 5 elementos. Então vamos fazer, alteramos. A gente tira um e bota outro. E aí aquelas pessoas que só navegam por cima, como dizem, não tem entendimento, vai dizer, Deus abriu a cabeça de A, Deus abriu a cabeça de B, o negócio começou a esquentar, o negócio começou a ficar bom. E daí voltamos ao que foi pregado pelo pastor Janilton ainda outro dia. A simplicidade do evangelho vai desaparecendo, vai sumindo, algo que caracterizava a igreja primitiva, porque ser simples, irmão, não significa que não sejamos intelectuais. Podemos ser intelectuais, podemos ser sabedores, ser conhecedores. Hoje está em voga, já defende. Ainda ontem esse senhor estava dizendo para mim, olha, eu tinha um professor e ele era lá da Amazônia. E ele disse, o homem era extraordinário. E ele disse uma coisa para nós, vocês acham que dinheiro manda no mundo? O que manda é o conhecimento. E essa é a grande verdade. Percebe-se isso claramente nos nossos dias. Porém, atenção, meus amados irmãos. O fato de nós termos conhecimento não nos dá direito a alterarmos o que não deve ser alterado, a palavra do Senhor nosso Deus. Aí o que tem de pessoas que dizem, isso não é bem assim não. Esse negócio aí, Jesus está dizendo, eu aconselho vocês, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que a encontram ou entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olhe para cá, irmãos, é bom que tenhamos atenção, que Deus nos ajude, porque você sabe muito bem que o caminho, às vezes por ser longo, muito longo, há aquele momento que a gente começa a fechar os olhos. Quem já dirigiu, por exemplo, numa autoestrada ou mesmo numa estrada nacional, mas que olha para aquela estrada e não consegue ver o seu fim, lá não tem curva, é só assim, a facilidade, a monotonia, a facilidade dele dormir é bem maior. O vacilo aparece com maior facilidade. Atenção a isto. Atenção a isto. A Bíblia diz que a porta, ela é apertada e o caminho também é estreito. Até o final. Ele não abre, não. Ele não abre. Ele continua estreito. Depois dessa porta estreita, ainda tem um caminho estreito. Não é só a porta. Depois dele tem. Isso é enquanto nós estivermos sobre a face da terra.
Então Jesus aqui, ele quer tratar exatamente da questão desses falsos profetas. E aí ele chega no versículo de número 15 dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas parecem. O ensinamento é semelhante. Eu não consegui ver nenhum problema. Na verdade, até gostei. Que coisa boa, senhor. Quanto tempo que eu não ouvia um negócio daquele. Mexeu lá dentro de mim. Jesus está dizendo: acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Irmãos, olhe para cá. Eu sei, você sabe que é bom nós ouvirmos pregadores, e não há nenhum problema em relação a isso. Inclusive eu ouço e gosto. Mas olha, ninguém tem prejuízo. Se Deus lhe deu um pastor, se Deus lhe deu obreiros locais, em estar ouvindo só os seus obreiros locais, se porventura eles são homens de Deus. Ninguém tem prejuízo. Ninguém. Ninguém. Vou dizer uma coisa para os irmãos, inclusive é até mais seguro, se você quer saber. Porque, irmãos, eu vou partir do que diz a Bíblia. A uns ele deu, foi ele quem deu, e ele não daria para a perdição do povo. Problemas são esses aqui que ele não deu, mas que se fizeram em nome dele, que usaram o nome dele, que se apresentaram em nome dele, não vieram dele. Agora, quando se trata de sabermos a origem, de sabermos de onde está vindo, levante suas duas mãozinhas para o céu e dê graças a Deus. Você que é crente, hoje vai orar pelo seu pastor. Vai dizer: Jesus abençoe o meu pastor, dá graça para ele, renove as forças dele. Bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. Então, amado irmão, preste atenção, Jesus vai e diz: eles vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente, lá dentro deles, são lobos devoradores. E vem com o propósito de devorar, de estraçalhar, vem com o propósito de acabar. E a grande verdade é que acabam com muitas pessoas. Mas que Deus guarde a minha vida, que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a nossa vida. Porém, para que isto aconteça, é necessário que nós estejamos sempre dentro do reino de Deus e tenhamos prudência. Bendito seja o Senhor. Então, como que eu vou fazer, pastor? A partir desse momento, Jesus está dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. É fácil de conhecer. E só tem como conhecer esperando o período da frutificação. Esperando o período da produção dos frutos. Irmãos, daí a questão. Se não conhecemos, cuidemos, cuidado. Dizia meu velho pai: quando se não conhece, canta-se com o olho fechado e com o outro aberto, mas não feche os dois. Seja vigilante. O princípio da prudência é de extrema necessidade. É válido. Rapaz, eu vejo, e vou ser sincero, no nosso meio, mais gente que se abre igual uma mala velha. Conheceu ontem. Tem outros, irmão, já conhece há alguns anos. Aquele negócio fechado. De quando em vez você vê alguém bater a testa. Jesus está dizendo que nós devemos esperar a frutificação. Nem sempre as pessoas chegam hoje e amanhã a gente vê o resultado. Cautela, acautelai-vos, para que não sejamos enganados. Vamos tomar cuidado. Não julgue pelo número de pessoas, pelo amontoar de gente, que a fonte é legítima, que a origem é legítima, que é de Deus, que é de Deus, que é de Deus e que é de Deus. Você já parou para imaginar? Olha para cá, quantas pessoas que foram alistadas, convocadas e que aceitaram aquele negócio, aquela besteira de tentar construir aquela torre para chegar lá em cima? Já parou para pensar? O tanto de gente trabalhando aquilo? Ai, que mundaréu de gente com a invencionice daquela. Já parou para pensar? Você já viu que para reunir o povo, para fazer coisas desse gênero assim é uma facilidade? É só passar um pregão, é só anunciar. Mas para reunir o povo, para viver uma vida de acordo com o que diz a palavra de Deus, é mais difícil.
Porém, digo à igreja, sempre, sempre, sempre haverá aqueles que se deixam ser trabalhados pelo Espírito de Deus, que querem ser trabalhados pelo Espírito de Deus e que estão dizendo: Senhor, trabalhe um pouco mais na minha vida. Amanhã eu quero melhorar um pouquinho. Pode ser que eu te sirva melhor. Então melhore a minha vida. Trabalhe a minha vida. Eu vou me deixar ser trabalhado pelo teu Espírito. Trabalhe o meu viver. Bendito seja para sempre o santo nome do Senhor Jesus. Portanto, amados irmãos, o reino de Deus está presente onde as pessoas submetem ao governo de Deus, onde a vontade de Deus impera e não a nossa vontade. Estamos esclarecidos que a nossa vontade vai bater contra a vontade do Senhor nosso Deus, deve prevalecer a vontade do Senhor nosso Deus. Jesus está dizendo com clareza: não é aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai. Isso é muito profundo, não é nossa intenção. Lembre que Jesus disse quem são esses: sua família. Lembrem de Jesus sendo abordado e falaram para Jesus: ó Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus disse: mãe, irmãos, estão aí? Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são estes que fazem a vontade do meu Pai. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Jesus foi o primeiro. Gostaria que você lembrasse que naquela agonia, naquele sentimento do que seria a cruz sobre ele, ele chegou a orar dizendo: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Cumpra a tua, Senhor. O reino de Deus, dentro dele, impera a vontade de Deus. Dentro dele, quem lá está é comprometido, está debaixo do governo do Senhor nosso Deus. Estas pessoas aqui, na próxima semana, nós vamos ver o porquê que eles não entram dentro do reino de Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Coloquemos de pé, meus amados, paramos por aqui. Próxima semana, se Jesus nos der a oportunidade, nós continuaremos esta palavra. Deus abençoe a todos. Meus irmãos,